Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa, o seu programa de todos os dias, todas as noites, toda semana, de segunda a sexta-feira. Está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos conferir os assuntos que serão tratados aqui? Pois os funcionários públicos começam a sofrer revisões de regras trabalhistas em municípios e estados brasileiros. A discussão não é só em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo. O objetivo? Sanear as contas públicas. Faquinha homologa a delação da OAS. Carteiro, ex-ator pornô e ex-Miss Bumbum. Poderia ser a lista de um camarote na Sapucaí, mas é a política brasileira. Em 7 anos, 30 milhões de vagas podem ser substituídas por robôs. Um carnaval que não tem música de carnaval, e é feriado de carnaval, mas não se curte carnaval, mas se curte festa, mas dá para descansar. Ixi, mas eu fiquei tonta. Agora eu tô a filha do Roberto Jefferson acusa a Polícia Federal de ter levado o seu iPhone 8 novinho em folha e nunca devolveu. Tadinha, né? Eu tenho um que também já me levaram, um outro e não me devolveram. O procurador do Distrito Federal envia à Procuradoria-Geral da República algumas suspeitas sobre o presidente Jair Bolsonaro. Esses são alguns dos assuntos, muitos outros vamos falar também. O acidente de trem no Rio de Janeiro que vitimou um maquinista, assessora da presidência da Assembleia também. Todos eles estarão aqui no nosso programa que começa a partir de agora com a sua notícia, por favor, doutor Ruschel. Comigo, não é? Começa. Hoje não vai ter propaganda eleitoral antes não. Mas que barbaridade. Que beleza, vamos começar com notícia hoje? Vamos então, por favor. Tá não indica. Bom esse programa. Não indica, não começa. Hoje vai ser bom esse programa. Dona Magda, eu disse que a minha manchete foi a homologação da delação da OAS, porque mexe com 21 políticos e nada mais, nada menos que 8 partidos, sendo que os 8 partidos, os principais, é o PSDB, o PT, o MDB, todos os que perfilaram a política brasileira nas últimas décadas. São 125 milhões, senhores. Não há como escapar, porque a delação que já foi homologada através dos seus executivos conta o modus operandi, documenta o que era feito. São dezenas de executivos que confirmam a operacionalização, e eu selecionei alguns nomes. Não vou ser enfadonho com listas enfadonhas, sim, mas alguns nomes merecem. Eu começo capitaneando pelo nosso presidente da Câmara lá, o Rodrigo Maia. É o número 1 que está ali, né? Mas tem uma listinha boa aí. Pega o Aécio, pega o Marco Maia do PT aqui que é nosso, que é o gaúcho, né? O Sérgio Cabral, o Vital Rego, ministro do Tribunal de Contas, dona Magda, ministro de Tribunal de Contas, que era para estar apurando isso tudo, ele estava na lista. O Eduardo Cunha. Está do lado errado, está do lado errado. O ex-presidente do Senado, dona Eunice, nossa querida Eunice. Querido. O índio. Que estava na lista. Então era todo mundo, Fernando Pimentel do PT. Então nós tínhamos todos, os ex-presidentes da Petrobras, o José Serra. Então todos aqueles que eram para estar pensando esse país estavam divididos a pequena quantia de 125 milhões. Senhores, não tinha como funcionar isso. Não tem nenhum nome aí para me surpreender, não? Não. Eu vi que tu não mexeste nem um músculo da face. Eu estava esperando ver algum nome que vai me surpreender, mas... Não. São diversos, né? Eu não quis ser enfadonho, não quis ter uma lista de Sim, são muitos. Mas os que estão... Lembra aquele estudo de futebol, quando ganham títulos, assim, e a torcida levanta aquela plaquinha, eu já sabia? O famoso não sei já se sabia. Eu já sabia ou eu não sabia. Uma outra prática também muito comum na política é a tal da funcionária fantasma ou do funcionário fantasma. Gente, quantas vezes já noticiou. Mas agora o caso é um pouco mais complicado. O procurador do Distrito Federal enviou à Procuradoria-Geral da República suspeitas sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele fala do caso da Natália Queiroz, que é filha do motorista do Flávio Bolsonaro, do Queiroz,
que é suspeito de estar envolvido com milícias no Rio de Janeiro e tal. Ele diz, o procurador, que é caso de improbidade e também de peculato. Por quê? Porque tem o registro dela, né, de que ela frequentava o gabinete, a Câmara Federal, enquanto o presidente Jair Bolsonaro era deputado federal de 2007 a 2016. Então, realmente tem toda a verificação de que ela tinha o visto, né, de confirmação de presença, mas ela era personal no Rio de Janeiro. Existe um complicador, no caso, que o presidente não pode ser processado durante o mandato presidencial, mas o procurador alega que não é para ser processado, e sim investigado, que uma investigação pode acontecer, não precisa... Né, acontecer o processo, mas investigar, claro, sim. Que é a hora então, de agora resta a Raquel Dodge, que é a Procuradora-Geral da República, o entendimento se pode ou se não pode, se vai ou se não vai pedir realmente a investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, por esse caso. Eu, como cidadã, acho que tem que fazer a investigação. E ele vai dar uma explicação. Não pode livrar nada. Se ele não pode ser acusado, isso é outra coisa. Mas se é viável que se faça essa investigação, tem que ser feita a investigação para que não entre contra, não se choque com as coisas que ele disse e que promete fazer. Eu não vou nem pela promessa. Tu concorda, Marco? Eu acho que tem. E eu acho também que o Bolsonaro, por ser o homem que ele é, que não tem papas na língua, com certeza ele vai vir a público e vai dar uma explicação a respeito disso. Eu tenho certeza absoluta. Me cobrem isso aí. Por quê? Se ele dava o visto, a moça não trabalhava, recebia o salário, e ia para o Rio de Janeiro trabalhar como personal trainer, realmente ele cometeu um ilícito grave, né? Como é que você vai abonar? E com a anuência, ao menos de alguém que trabalhava com ele, porque ela tinha o registro de frequência. Mas ele vai explicar, pode ter certeza. Quem mais quer falar sobre isso? Não, na mitologia grega, Zeus, que era todo poderoso, a primeira coisa que ele fez, quando ele descobriu um problema na sua família, é mandar matar todos os filhos. Por quê? Na mitologia grega, eu estou fazendo uma metáfora agora. Os filhos podem ser a glória dos pais ou a ruína dos pais, se tem algum viés político. O caso do Bolsonaro, todos os problemas que vieram de 1º de janeiro até agora, nesses 2 meses, me diz alguém da bancada que ou veio do Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ou Bolsonaro. Tem filho metido, porque os filhos são os guris deslumbrados, não tem condições para estar nesses cargos, então eu sou filho, meu pai é presidente da República. Zeus pegou Hércules e tirou a imunidade dele. Pegou Heitor, pegou Aquiles e tirou a imortalidade deles. E eles morreram. Por quê? Senão Zeus ia perder o poder. Isso está na mitologia grega. E a história se repete, né? Como sempre, a história se repete. Hércules era do cabelo, não? Aquele cabeludo... Ah, naquele era Sansão, Qual é que tu disse que era? Sansão. Era Sansão era um rei judeu, Roberto Assad, que Dalila sequestrou ele e cortou o cabelo dele e perdeu a força. Mas isso que aconteceu contigo, o teu foi cortado por uma Dalila? Não. Ele tá louco que quase uma Dalila corta. Mas não pinta nenhum ali. Mas o Sansão era meio goiaba, né? Porque, cortou o cabelo e ficou... Mas a força dele estava no cabelo, querido. Que tu dizia de Aquiles, que lugar então. Pra ter força. Mas o Aquiles é o único lugar que ele morreu que uma flechada morreu com uma flechada no calcanhar. Por isso que a fragilidade... Sabe por quê? Porque onde está a tua fragilidade? Esse era mais goiaba ainda. Levou uma flechada no calcanhar. É que ela, quando foi banhar nas águas, pegou pelo calcanhar. A mulher de Zeus falou a Deus, a Tétis pegou Aquiles e botou num lago. E teve que segurar pelo calcanhar. Então, aquela parte que ele não entrou no lago, não teve a imortalidade ali, ele morreu com uma flechada. Que mãe! Descobriram, por isso que é o calcanhar de Aquiles. Exato. Eu quero dizer aos senhores que, quem não sabe ainda, a dona Ana Carolina Aguiar é uma fissurada, apaixonada pela história do mundo. E ela lê muito e é muito inteligente. Viaja muito, e quando viaja, o seu hobby é compra de livros, Marli Barcelos, e só lugares que têm a ver com as histórias da humanidade. Para o desespero dos meus companheiros de viagem, todo mundo tem que trazer um livro na mala, porque a minha já veio estourado.
Bem legal. Mas eu gosto bastante, porque E acho livro que pesa. é válida. E É verdade, tá, principalmente os de arte, que são a minha paixão, são livros grandes, né, com páginas coloridas e tudo mais. Mas quem também, falando de livros, quem está agora na presidente, vamos colocar assim, o deputado estadual Sérgio Pérez nomeou André Surak, para quem conhece, ela é autora também de livros, já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias com o livro Morri para Viver, após um processo cirúrgico que ela passou. Ela foi internada, passou 25 dias por colocação de uma matéria, até não sei qual foi. Hidrogel seria, né? Hidrogel anabolizado. Exatamente. Então ela foi nomeada pelo deputado. Ela quase morreu, né? Exatamente. Ela conta nesse livro. Morreu, quando ela conta nesse livro a sua história, a sua trajetória, porque ela era uma mulher de fama, que tinha, né, um status. Ela foi até chamada para a Europa para fazer trabalhos como modelo, participou de diversas atividades aqui no Brasil também. Com o Cristiano Ronaldo. Exatamente. E agora, depois na Rede Pampa. Exatamente, no Estúdio Pampa. E depois dessa situação que quase a levou à morte, ela se converteu, então agora é evangélica e é uma das assessoras parlamentares que está aí para atuar na Comissão de Direitos Humanos, para tratar justamente em auxiliar as pessoas e trazer a sua história de vida como um exemplo de superação. Seu salário, então, é R$ 7.712,35 e é isso, então ela vai auxiliar as pessoas que vierem fazer denúncias ao gabinete, também trabalhar em projetos, porque ela é considerada, então, pelo seu empregador, que a nomeou, então, assessor, o deputado estadual Sérgio Pérez, que também é pastor da Igreja Universal, para ser um exemplo, então, para as futuras gerações. O Ruschel falou junto com alguém que a Andressa trabalhou aqui, nós temos fotos, inclusive, para mostrar para vocês, da passagem dela por aqui, quando foi no Estúdio Pampa. Ela também já foi Miss Bumbum, né? Vice-Miss Bumbum em 2012. Esse é o Miss Bumbum, isso já é o carnaval da Rede TV que ela participou. E ela, então, causou bastante irritação por algumas pessoas e grupos populares, porque não se sentem representados por uma mulher, né? Porque ela já deu declarações muito polêmicas, se disse antifeminista, já causou... Vamos dizer, né? Porque nos vídeos ali a gente vê que ela hoje ser evangélica, uma mulher convertida com os valores que tem. Mas você sabe de uma coisa, eu não vou entrar no detalhe de André Surak, que eu conheço, nem vou falar de particularidades aqui. Só uma coisa, interessaria o público, é que o nosso público ele tem antolhos, que nem diz o Mane, ele não sabe nada e tem que ler revistas do centro do país. A única pergunta que eu faço, até para o telespectador, é por que a pessoa só se converte, só procura religião, só procura espiritualidade quando acontece um problema na vida? Isso eu queria saber. Quando está na boa, por que quando está na boa não procura? Eu procuro a espiritualidade, a religião, desde que eu nasci com a minha mãe, pela Umbanda. É diferente, a tua educação. Que legal. Portanto, tu tens essa... Chicão, eu vou te dizer. Tu conhece a história dela? Não, a história desde que ela nasceu, onde é que ela nasceu? Ela nasceu de uma mãe de 14 anos, que não pôde ficar com ela, que deu para uma outra pessoa. É o que ela conta. Eu não conheço. Ela aos 6 anos, foi abusada pelo dito avô nessa casa onde... Então, ela tem um histórico, Chicão, que dificilmente a pessoa ia se espiritualizar no meio de tudo isso. Ela tem uma série de traumas, uma série de coisas, né? E efetivamente, quando ela sofreu esse problema com o líquido errado que foi usado, que ela quase morreu, na hora que estão te chamando lá em cima, tu muda, bem, mas na hora que tu tá com o Cristiano Ronaldo, tu não pensa nisso. Bom, Chicão. Mas ela diz que se arrepende de um monte de coisas que fez. Eu acho que para nós a questão, a análise é diferente. A análise é a recuperação. É isso, a recuperação dela. É um indivíduo que se recuperou. Nós não somos paladinos da moral de ninguém. Eu não tenho como... O defeito dela é ser bonita. Eu não me sinto no direito de criticar o passado dela, porque cada um constrói a sua história. Mas a recuperação dela e ela estar hoje sendo uma pessoa de bem, e quando eu digo sendo de bem, não é na questão moralista, é ter voltado ao mercado de trabalho, é estar produzindo uma atividade. Ela fez um curso de auxiliar de enfermagem agora. Chicão, ela está cursando. A espiritualização, ela encontra cada um num determinado momento da vida. Feliz de ti, eu comemoro em saber que tu pudesse usufruir deste benefício desde a eternidade. Eu nunca vejo um cara que está dirigindo uma Ferrari com uma loira e um jurerê ficar na espiritualização. Eu vejo um cara que está com câncer indo para a espiritualização. Isso que tu está trazendo é fato, a gente percebe realmente muito, mas eu só gostaria de fazer o registro que existem religiões cujo o pilar é a gratidão.
E aí sim, as pessoas, independentemente da situação... Que é a espírita. Elas realmente estão gratas. O judaísmo também. O cerne é a gratidão. Uma das coisas que primeiro se faz, se tu segue a religiosidade enquanto judeu, tu agradece de manhã quando tu acorda por estar vivo. E até pra gente contextualizar, ela faz há 4 anos um trabalho voluntário, 100% voluntário realmente, onde ela visita presídios para contar a sua história, principalmente falando porque, segundo a sua própria autobiografia, ela fala que já teve problemas com drogas e sempre tenta alertar, e nessas palestras que ela dá motivacionais dentro desses estabelecimentos, mostrar que existe um futuro depois de abandonar toda a vida que ela colocou, a fama, o luxo, as drogas, as festas. Então ela se converteu porque ela quer buscar, vamos dizer assim, fazer o bem e espalhar o bem. Tanto que a comissão, ela foi escolhida pelo presidente, né, da própria comissão, ela foi selecionada justamente pela sua fama. Ela tem uma série de seguidores, ela até já fez um vídeo... Pela sua história, né? E ela fica meio esquisito. Pela sua história e também pelos seguidores, né? Porque ela tem um canal no YouTube, ela já fez até um vídeo sobre os 30 artigos de direitos humanos, tentando de alguma forma explicar, e agradeceu a Deus, e lembra que toda e qualquer pessoa que se sentir de alguma forma violada, ela disse, ela leu os 30 e disse, se você se sentir incomodado, passou por uma situação que diz respeito a essas colocações, procure dar os endereços e até as próprias... Mas, Chicão, eu só queria te dizer, Chicão, que como eu não estou tomado dessa religiosidade, no momento eu só agradeço quando eu extermino um boleto, Chicão. Eu extermino um boleto, eu fico numa gratidão. Porque tu não mandou os teus boletos pra Violetinha, que a Violetinha gosta de ajudar os necessitados. No yoga a gente aprende a gratidão. Quantas vezes a gente aprende a gratidão? Agora, Chicão, ela não sofreu depois que ela estava para morrer. Não foi aí que ela sofreu. Ela teve uma vida sofrida. Uma vida, muito tempo ela sofreu. O depoimento dela realmente é comovente, porque não é fácil ser abandonada por uma mãe que tem 14 anos e agora se dá conta que realmente era uma criança e não tinha condições de cuidar dela. E essa mãe... passa ela para uma professora achando que vai fazer bem para a filha e acaba que o marido da professora abusa dela dos 6 aos 8 anos, é a memória que ela tem. E quando essa mulher, que era uma boa mãe para ela, né, descobre, ela pega e devolve ela para a mãe dela. E aí quando ela devolve ela para a mãe dela bate nela, xinga ela, e ela tem muita revolta porque ela pensa, como que a minha mãe, criança ainda, pôde me deixar naquela família que eu, né, realmente sofri tanto. Então era uma pessoa que podia realmente, como ela disse, podia ter casado com um traficante, já namorei traficante, e ela conseguiu dar a volta por cima. Essas superações, essas vidas tão sofridas que acabam de uma outra forma, elas realmente merecem o nosso aplauso, porque era uma pessoa que podia estar aí na bandidagem, podia estar, né, com uma outra vida, com uma outra história. No entanto, está querendo passar a história dela sem vergonha, né, sem medo da crítica, para que outras pessoas não precisem passar pelo que ela passou. E ela sabe muito bem o que as pessoas pensam, ela foi ofendida, ela foi escrachada, foi tudo isso, e ela sabe, ela diz que fez isso e que não tem como, sabe, como achar ruim. Ela fez, era o momento da vida. A vida como ela é, né, dona Maria? A vida como ela é. O problema, eu acho que são os julgamentos. Hoje em dia, a pessoa julga antes de saber do caso, ela já está julgando julga a vida. Pela manchete. Julga pela manchete, exatamente. Sobre isso, nós temos o caso da suástica. Final do ano passado, uma menina disse que foi agredida, foi marcada com a suástica, era bem na época da eleição, então, quer dizer, então foram os apoiadores do Bolsonaro que tinham feito isso. Olha, muita gente comprou a manchete e disse, realmente, essa menina, coitada, ela sofreu tudo isso e tudo mais, onde é que a gente vai parar? A polícia descobriu que aquilo ali tinha sido uma automutilação e indiciou ela por falsa comunicação de crime, pois a defesa agora aceitou uma transação penal com o Ministério Público e ela vai trabalhar para a comunidade para ela não ser processada. Então é um caso que se encerra, não se encerra ainda, porque ela ainda vai fazer vai cumprir, vai fazer esse trabalho, mas é para a gente pensar que a gente não pode julgar pela manchete.
tem que deixar as coisas acontecerem, tem que verificar o que realmente aconteceu para depois, então, tirar as suas próprias conclusões. Cara, quero dar uma pitada nessa questão. Fique à vontade. Porque eu tenho insistido muito aqui nos inquéritos que nós fazemos, de frisar, pegando no cômputo geral, né? Sempre que estamos tratando de inquérito, o inquérito onde tu estás formando um consenso, podem surgir provas, né? Para que a gente não se precipite em fazer julgamentos. Que é o que tu defende sempre. Né? Falando em julgamentos e provas, e a tua Cristiane? A Cristiane Brasília é aquela figura, né, que me foi apresentada pelo Vitorino. Mas foi? Olha, cara. Não foi, seu Vitorino? Como eu, veja bem, eu fui amigo do Roberto Jefferson. Almocei dezenas de vezes com o Roberto Jefferson. Quem pagou no Rio de Janeiro. Ele, evidentemente. Comeu dinheiro, provavelmente, sei lá, época. Na época e tal. Roberto Jefferson, do Roberto Carlos, do Roberto Livre. Roberto Livre foi meu amigo, argentino. A Argentina já morreu lá em Miami. Foi produtor em Miami e morreu em Miami. E a Cristiane Brasil, depois de se envolver nesses escândalos todos e tal, visto com aqueles rapazes marombados, sarados e tal, naquelas fotos, aquilo aí, a Polícia Federal iniciou o processo investigativo e pegaram os telefones dela. Aí pegaram um iPhone 8. Aí levaram e não devolveram para ela, está dizendo isso a Polícia Federal. Claro que ela vai ter uma resposta pronta da Polícia Federal, o porquê de tudo isso. Aí ela usou um telefone velho. Aí passou um camarada de bicicleta e roubou o telefone dela. Roubou o telefone dela. Aí olha pro telefone e diz, você está andando com essa imundícia? Ela disse M, né? Que o Vitorino gosta dessa palavra aí, mas não gosto muito de dizer essa palavrinha, né? Essa porcaria. Nessa porcaria. Nunca disse nada, não tem vergonha. Que você não tem vergonha de usar um telefone velho. Ah, coitadinho. Eu acho que ela criou esse, né, do assalto aí para poder... É que ela é muito inteligente. Ela é ex-deputada, ela não se elegeu no Rio de Janeiro. Era só o que faltava, né? Depois de tudo aquilo. O senhor João Willis, que fez só 22 mil votos, tinha feito 300 mil. E foi por isso que foi embora. Claro, foi uma vergonha. Foi embora, foi uma vergonha, não ia se eleger nunca mais a nada, nem assim. Nada, mas evidente. Aí, declarações dele, ele foi receber uma ovada. Lá em Coimbra. Lá ele recebeu uma ovada. Recebeu e nenhum de nós estava lá. Não acertaram. Não acertaram. Acertou no outro colega que estava lá. Atirava, não acertaram. Eu li o jornal, o Diário de Notícias. Tem imagens, ele quase apanhou em frente à universidade na hora de sair. Do Diário de Notícias, mas escrachando ele. Como é que permite a Universidade de Coimbra, que esse homem, esse rapaz venha dar palestras aqui. A Universidade de Coimbra que deu o título honoris causa pro Lula. Legal. Deu pro Lula e deu pro Sarney também. Legal. Parabéns à Universidade de Coimbra. Eu estava lá quando conseguiu destruir uma história secular, dando... Com a sala dos capelos e tudo mais. Agora, eu digo para vocês, e digo de coração aberto, essa classe política brasileira que cria esta nódoa no conceito, porque hoje ninguém mais acredita em político. Eu estava vendo uma piada na televisão, né? Que a mulher casou com um político, queria um homem honesto e casou com um político. Mas, claro que existem poucos políticos honestos, né? Então, mas se a gente for fazer um levantamento, quais são esses políticos honestos? Pelo menos aqueles que, por enquanto, a gente acredita e que não estoure nenhum problema relativo a isso. Então, a verdade é, os políticos brasileiros, a classe política brasileira sujou o pau do galinheiro. E, Marta, esse que é o problema, porque no momento que a gente tem uma crise moral, ela gera uma dificuldade das pessoas que querem investir no nosso país em nos dar o crédito. Nós temos 12 milhões de desempregados no país, a gente precisa de investimento. Como é que as pessoas vão investir num cenário onde há uma imoralidade geral? Então, uma das razões que a gente tem uma expectativa positiva esse ano é justamente por quê? Porque esse governo, ele entrou muito com essa bandeira, a bandeira da limpeza moral, que é o início, que é a base. É ali que a gente estrutura todas as nossas ações, né? Então, temos que torcer para bons políticos. Já que o Marlon está falando sobre isso, eu vou puxar aqui o e-mail do Edilon Camilo, que diz o seguinte: fico imaginando a decepção de vocês que elegeram Bolsonaro como sendo aquele que faria um governo acima de qualquer suspeita, só com notáveis. Quando se lê as falcatruas e desmandos dos seus ministros e filhos. A direita sempre afirmou que o povo não sabe votar. Mesmo elegendo Bolsonaro, discordo desta afirmação, porque sou um democrata e acredito no voto e boas intenções do povo. Edilon Camilo de Canoas. Escantofone, a tua manchete, hein? Vamos sair de Portugal, do não sei aonde, entrando de John Willis, vamos para onde fazer esse carnaval? A minha manchete seria o seguinte:
Carnaval. Sair fora do carnaval, mas não ficar naquela depressão do carnaval. Vou ficar lá em Cambará, numa cabana. Legal, mas carnaval não é para isso aí também. Vou ficar numa praia que não tem ninguém, no Farol da Solidão, ou numa enseada em Santa Catarina, não. Só se você estiver apaixonado, uma mulher nota 11, que não é o caso da maioria. Buenos Aires. Por que Buenos Aires? Eu passei o carnaval 2 anos em Buenos Aires. Buenos Aires é legal, porque não tem carnaval. Tem a noite mais legal da América do Sul, eletrônica maravilhosa. Tem um bairro que é só festa, só bares, se você quiser, que é Palermo, Hollywood e Palermo, Sorro. Só que Buenos Aires só tem um detalhe, tem que ficar só num lugar. Porto Madeiro, sim. Hotel Faena. Aí tá legal. Do contrário, tu vai lá para até ser assaltado no centro de Buenos Aires. Mas é legal nesse sentido, que você sai daquele lance de carnaval, daquele estresse de carnaval, que estressa muita gente, e você curte uma cidade que eu acho mais europeia da América do Sul, numa época que não tem argentino, porque os argentinos, durante o carnaval, é feriado também lá. Eles vão muito a Mar del Plata, descem para as praias deles e vão a Punta del Este, que é o último suspiro de Punta del Este. Punta del Este morre no after carnaval, os brasileiros voltam, os argentinos também. Então, eu iria para Buenos Aires se estivesse num clima de lua de mel. Mas vou tentar... Você tá solteiro, vou tentar amenizar um pouco. Não precisa ser só nesse hotel que ele falou. Tem muitos outros hotéis em Puerto Madeiro, não precisa ser só nesse. Tem um Mas ia ser legal porque tem uma Mas é o mais caro, né, Chicão? Mas depende da negociação. O Alvear também é mais caro ainda. No carnaval, nada depende de negociação. Fora do carnaval é outra coisa. Se você não ficar no Faena, você pode ir até o Faena, ir no café do Faena, ou ir no restaurante, ou na boate. Sabia que o caro é aqui. Mas é maravilhosa a boate. É tudo maravilhoso. Um pacote para Cancún. Mas ficar no Faena é para poucos. R$8.000 vai um casal para Cancún. How inclusive, tu pode ficar bebendo champanhe 24 horas por dia, comendo todo dia na beira da piscina. R$8.000 dá R$1.000 por dia em 7 noites. Isso é um hotel em Gramado, cara. Sem direito a só um café da manhã. Ou vai lá pro Café Colonial. Depois, no esquema ratão. Nem todos. Tem grandes opções em Gramado, não precisa ser... Mas tu quer um hotel top, é esse preço. Bom, ok, Chicão, mas tem pessoas que tu quer top pra ti, pra outras pessoas eu tô comparando que essa pessoa com 8.000, casal, pega um hotel top em Cancún. Mas tu tá falando de Gramado, não é assim. Gramado tem muitas opções. Tem hotéis de R$1.600 maravilhosos, mas tem hotéis de R$700 maravilhosos. Tá, mas mesmo assim é mais caro. Tá bom, Chicão, tá bom. Então ou tu pega uma pousadinha CPF, que a mulher fica sai de lá e vai embora parar, né? na primeira. Não, mas cada um tem que dizer uma coisa. Eu tô aqui, mas eu não disse nome de ninguém. Para aí, eu não posso falar de uma posada que não presta, Gramado? Eu não dei o nome da posada? Calma, não posso dizer só o que a senhora quer. Eu não estou gritando contigo. Não concebo isso. Tá aqui de palhaço. Não, tu concebe o que tu diz. Eu posso dizer. Eu disse, tem hotéis em Gramado top, tem os hotéis médios, tem pousadinha nada a ver. Sim. Mesmo assim, Cancún é mais barato. Ok. É uma coisa bonita isso. Onde é que eu citei o nome de Faena. Faena, Buenos Aires, é propaganda? Qual é o problema? Alguém tá vendendo Faena aqui. Escuta, tu tá com algum problema? Tu tá que parece um vendedor de fruta. Vai beber. Mas não é que a senhora quer me castrar toda a minha opinião aqui. Sou eu? A senhora quer. Eu não posso falar do Faena. Parece que alguém é representante do Faena. Não, querido, não é porque nem todas as pessoas podem frequentar o Faena. E tu sabes, não sei se tu conhece, mas eu vou te dar uma sugestão. Olha um pouco os e-mails, olha um pouco o Face para tu ver como é variado o nosso público. Tudo bem, então o cara quer passar um carnaval aqui, ele vai para Jurerê ou vai para onde? Ele vai para Atlântida, tá caríssimo Atlântida. 1.000 pila por dia, uma casa alugada sem café da manhã. E tu ainda vai ter que pagar o condomínio pro rata daquele tempo que ficar. Então é mais barato Buenos Aires que Atlântida. Você vai a pé para Buenos Aires. Vamos lá, Roberta. O avião está incluso, é brincadeira. Foi feita uma pesquisa, Magda, que identificou que os robôs estão realmente substituindo no mercado de trabalho a tal ponto que daqui 7 anos, em 2026, a perspectiva é que 30 milhões de vagas sejam substituídas. 54% desses empregos são formais e poderão, então, ser ocupados por robôs e, principalmente, por quê? Porque com a inteligência artificial, os robôs estão conseguindo atuar
incrivelmente melhor do que os humanos em muitas coisas. E aí eu fiz umas anotações e as ocupações de maior risco de serem substituídas por robôs são os taquígrafos, cobrador de transporte coletivo, recepcionista de hotel, leiloeiro e gerente de almoxerifado. Em compensação, existem algumas funções que dificilmente vão ser substituídas por robôs, entre as quais analista de suporte computacional, técnico de enfermagem, oftalmologista. Então, é uma realidade... Salva! Salva! E bom marido também, hein, dona Carla? Então, é uma realidade que nós todos vamos ter que enfrentar de alguma forma. Nós estamos numa nova década de um novo milênio, muitas coisas estão mudando nas nossas realidades, a tecnologia está aí. Então, o que nós temos que fazer? Ficar atento a essas mudanças, procurar descobrir quais são os hobbies, quais são as nossas atividades e ações e valores que a gente gosta de desenvolver e procurar se reinventar, porque com a expectativa de vida mais alta, a tendência é a gente mudar e ir mudando de trabalho, de função. E outra coisa muito importante, segundo o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no mês passado em Davos, na Suíça, a criatividade é a terceira ferramenta mais importante do futuro. Então, o que a gente precisa desenvolver acima de tudo? Atividades emocionais. Um robô não tem família, um robô não tem amigos, um robô não cria empatia. Então desenvolva aquilo que é mais humano, que é a solidariedade, a generosidade, o afeto. Atividades aonde o afeto está envolvido jamais vai ser substituído. E vai fazer muita gente feliz porque a gente adora pessoas legais. Então fica a dica. Fica a dica. Gustavo Vitorino, o teu assunto é muito interessante e também muito extenso, certamente, porque vai suscitar muitas perguntas. Eu vou resumir de forma bem rápida. Já sei que vai ter aquele festival de mensagens. Sim, pois é. Mas vamos tratar um pouquinho da realidade, do que está acontecendo lá de fora da porta, e não da pregação. Estados e municípios brasileiros estão revisando as condições e os pagamentos para o funcionalismo público. Não é só Porto Alegre que está propondo uma revisão dos pagamentos e das regras que regem o funcionalismo público, não é só o estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo está fazendo isso porque a coisa atingiu o limite do insuportável. Durante o período de governo de extrema esquerda, a esquerda moderada do Fernando Henrique Cardoso, depois a esquerda do PT, houve o avanço dos sindicatos e o avanço das corporações sobre os recursos públicos. Resultado, a corda arrebentou. Ninguém mais tem como pagar, não existe recursos para investimento. A culpa não é do funcionário público, a culpa é da má gestão e do sistema político que foi implantado no Brasil. O sistema de clientelismo que fez com que hoje a média salarial da iniciativa privada fique em R$ 1.420. A média de aposentadoria fica em R$ 1.420 e a média de aposentadoria da máquina pública fica em R$ 7.600. Essa desigualdade chega no bolso do consumidor, o cidadão comum, num país em que cada 5 trabalhadores da atividade formal, 1 está ligado à máquina pública, Estado, União ou município. Resultado, 4 trabalham para pagar 1, só que esse 1 tem salários muito acima do mercado. Aí alguém vai dizer, mas os professores ganham uma miséria. Depende do que se chama de miséria. Os professores, reunindo o salário e todos os benefícios, os professores ganham acima de R$ 2.000 por turnos de 20 horas. Se trabalhar 40, R$ 4.000, o que é um bom salário. Não é o que vale, não é o adequado, concordo, mas é o que a máquina pública pode pagar. Agora, existem distorções que estão comprometendo seriamente o caixa dos estados e dos municípios, além, claro, da União. O que está acontecendo? Prefeitos de todo o Brasil e governadores de todo o Brasil estão revendo essas regras. Por exemplo, o que explica você ter avanços salariais, além do gatilho que já existe, avanços salariais a cada 3 anos e a cada 5 anos? Por que você recebe mais 3 meses de férias a cada 5 anos? O que justifica isso? Por que a cada 5 anos, quando virar o 5º ano, eu posso ficar 4 meses em casa recebendo salário? Não tem nada que justifique isso. Isso foram avanços conquistados pelos sindicatos, pelos trabalhadores da máquina pública, mas que comprometeram seriamente não apenas a qualidade da máquina pública, mas também as finanças dos estados e dos municípios. Hoje, o prefeito que mantiver as regras, o governador que mantiver as regras, quebra. E quem já está quebrado,
para. Portanto, é de se prever nos próximos meses muito embate entre funcionários públicos municipais e estaduais por todo o Brasil com a chegada das mudanças de regras. Em São Paulo, com o serviço público parado. É isso que eu ia dizer, mas com outras consequências, será que não? Pois é, mas vai ter consequências. Aqui, por exemplo, o município parou. Está de greve, o CIPA convocou a greve, porque vão ser retirados alguns benefícios que eles têm. Claro, por exemplo, na Assembleia. A Assembleia a gente sabe quem votou ao lado dos trabalhadores, aquele discurso, PCdoB, PT, PSOL, votaram. Né? Essa gente não quer saber de onde sai o dinheiro. Né? Eles querem garantir o eleitorado. Estamos lutando pelo trabalhador. É um blá, 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 que todo mundo sabe não leva a lugar nenhum. Leva a uma venezuelização. Fala de venezuelização, perdão. Sim, porque a Venezuela chegou a esse ponto, porque o Hugo Chávez, quando assumiu, criou sindicatos e associações de trabalhadores para monitorar o mercado. Esses sindicatos viviam do dinheiro do trabalhador. Imposto sindical, as corporações começaram a se reforçar, o Chávez, para ter apoio popular, criou aposentadorias dos índios lá, não sei o que, uma espécie de Bolsa Família da Venezuela, e foi ampliando para garantir a eleição. O Maduro foi ampliando para garantir a eleição. Resultado, quebrou. Não tem de onde tirar dinheiro para pagar algo. Dona assim. Magda, pois não, eu fico feliz de ter ouvido o Vitorino, porque pelo menos ele, não na análise dele, que é perfeita, de uma evolução social e econômica que nós sofremos, mas ele passa a culpar realmente quem tem que ser culpado, que são os gestores, e não o trabalhador. Porque o trabalhador era achincalhado como se ele tivesse culpa por ter pedido aumento, por ter pedido vantagens que ele imaginava em um canal de negociação conseguir, né? O que se viu foi que os gestores deste país, seja na esfera municipal, estadual ou federal, não conseguiram nos dar o equilíbrio econômico, não conseguiram nos dar o crescimento econômico para que tivesse o mesmo crescimento desta elevação que ele cita por avanços que foram conseguidos através do tempo. Então, se a análise está correta, eu acho que o foco agora está correto, sim. Identificou-se o problema, a solução do problema, mas não mais brigar com o pobre do professor, como se o professor, que não ganha isso que o Vitorino disse, lamentavelmente, ele ganha 1.000 por 20 horas, Gustavo, ele ganha 1.000 e poucos por 20 horas. Ele faz... Não é isso, não. O salário do professor o salário base é... Está falando de estadual ou municipal? Tem mais os avanços. Não, o municipal ganha bem. Gustavo, eu trouxe há 2 meses aqui, eu trouxe um salário de um professor de 40 horas aqui, que ganhava 2.026, Gustavo. Isso não. O senhor falou nisso, mas eu olhei no site Transparência, está lá os salários. Se olhar a média de salário dos professores lá, a média de salário de quem ganha 40 horas é acima de R$ 3.500. A média. No estado, não. É importante que a gente vai atrás, Gustavo, porque tu está trazendo... 40 horas são 2 contratos. 2 contratos, exatamente. São 1.000 e poucos, que dá líquido, dá 1.000, 1.020 por 20 horas, e o dobro dá o dobro. E o dobro é considerado marajá, porque tu briga, tu faz concurso, tu disputa a vaga lá no interior de Gravataí. Mas Ruxa, olha bem. Eu olho, Gustavo, eu olho o que tu quiser. R$3.500. Não, R$2.000. R$3.500. Não, o senhor insiste em 2.000, eu pego a média que está lá. Sim, tu quer pegar aquele professor que está há 35 anos, que ele botou 5 avanços, ele botou 7 avanços em cima desse piso, eu tenho que pegar o cara que tem 5, 6 anos, meu amigo, que tá ali, é isso. Meu amigo, por R$2.000 tem gente, por salário de 1.200 tem gente se matando na frente do Cine. A realidade... Mas isso é a miserabilidade, né, Gustavo? Vocês estão tratando uma categoria... Vocês estão tratando uma categoria inteira porque existe um percentual que ganha o salário de entrada, que ganha o salário inicial. Não tem nenhum professor com mais de 10 anos de carreira que ganhe menos de R$3.500, R$4.000. Não tem. Professores, vocês não estão... Só um pouquinho. Mas é por mentalidades assim, é que se compromete o orçamento. Porque quando eu digo que a culpa é da gestão, ela transcende o executivo. Ela chega no legislativo. Porque o legislativo aqui do Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, durante muitos anos, durante décadas, foi irresponsável. Aprovou incorporações, aprovou avanços, aprovou barbaridades que hoje não tem como pagar. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre não é muito diferente. Então, eu lanço a culpa nos gestores, lanço a culpa no executivo e lanço a culpa no legislativo. E os sindicatos? Não soube botar freio. Não, mas aí eu vou me colocar no lugar dos sindicatos. Os sindicatos representam.
Eu sou contra sindicato, mas eu sou contra em termos filosóficos e conceituais. Mas eles estão na deles, eles defendem os associados deles. O papel deles é ensinar. Eles recebem ou recebiam para fazer isso. Se eu tiver condição aqui na Pampa, eu vou subir lá em cima. Eu vou subir na direção e vou dizer, puxa vida, que legal, eu queria ganhar tanto por mês. Mas eu sei que eu vou vir ou não. Entendeu? Sim. E até porque, se eu fizer isso, no outro dia tem uma fila de 10 funcionários lá em cima fazendo a mesma coisa. E a empresa não tem como pagar. Só que, na máquina pública, o dinheiro não é de ninguém. O dinheiro não tem dono. Então o que acontece? Político atrás de voto, que maravilha. Olha o voto do PT, do PC, do B e do PSOL lá. É porque os deles estão seguros. Sim, os deles estão garantidos. Aí foram lá fazer a média. Aí fica aquela gritaria na galeria. Aí os deputados de esquerda viram, faz aquela gracinha, coisa e tal. E aí quando atrasa pagamento, eles brigam porque atrasou o pagamento. Sabe? O criador do piso de professores no Brasil, ministro da Educação, foi o primeiro a entrar na justiça contra o piso quando ele virou governador do Rio Grande do Sul, que foi seu Tasso Genro. Então, assim, sabe, tem que acabar com essa hipocrisia. Seu governador favorito. Sim, Ministro da Justiça também, a gente sabe que era o que tu mais gostava. Não. É verdade, né, Mário? Nós estamos aqui há quanto tempo, sabemos disso. Não, peraí, eu falei da honestidade do seu Tasso Genro. Ele nunca se viu, o nome dele nunca foi citado em nenhuma denúncia de Odebrecht. Então, assim, é verdade. Honestidade, o seu Tasso Genro não pode ser questionado. Mas em relação à ideologia, eu sou totalmente contrário. Fui pego de surpresa com sua manifestação, nós não sabíamos. Não, nós sabíamos que ele pensa isso. Dona Magda, Senhora, eu queria fazer 2 rápidas homenagens. Faça. A primeira homenagem a um grande escritor americano chamado John Steinbeck. John Steinbeck criou um personagem fantástico num dos seus livros, que depois se transforma em filme, estrelado por Henry Fonda, que chama-se Vinhas da Ira. Fez outro livro chamado A Leste do Éden. Ele recebeu o Nobel de Literatura e foi consagrado como um dos grandes escritores do início do século passado nos Estados Unidos. Então, eu rendo minha homenagem a quem escreve como os argumentos, né, a passividade e, ao mesmo tempo, o ímpeto do personagem principal de Vinhas da Ira, que é um livro que eu recomendo para todos vocês. É um livro que não tem idade, né? É um livro fantástico, porque você pensa hoje, pensa amanhã e as dificuldades de alguém que quer começar a vida, de alguém que sofre dentro de uma sociedade como é a sociedade do interior dos Estados Unidos, são os chamados pescoços vermelhos, tá? Porque o pessoal do interior, das farmers americanas, eu estava conversando com o Dr. Fernando, meu querido amigo, boa noite, que morou lá nos Estados Unidos, nós estávamos conversando a respeito dos pescoços vermelhos que fazem a sociedade americana, que são realmente do interior. E quero fazer também minha homenagem, a saudade, a Moacir Scliar. Hoje, mais um ano do falecimento do grande escritor gaúcho. Olha, ele morreu em 2011, né? 8 anos, né? Moacir Scliar, que era médico do pronto-socorro, vivia no Bonfim, etc. Todo o conhecimento de vida dele, não intelectual, mas de vida, né? Foi no tempo em que ele era médico no hospital de pronto-socorro. Ele atravessava desse não sei que rua, ele morava ali no Bonfim, ia fazer o seu plantão lá e ouvia todas aquelas histórias. Então, Moacir Scliar, membro da Academia Brasileira de Letras, merece ser lido. Hoje, muito jovem que nunca leu Moacir Scliar, deveria pelo menos ler um livro do grande Moacir Scliar. Opa, fala. Não, só para a gente não sair desse assunto a respeito dos professores, estudantes e educação, a gente falava bastante ontem a respeito da decisão do ministro, que enviou uma carta às escolas solicitando que fosse filmado, então, a execução do hino nacional, que deveria ser executado, é uma lei uma vez por semana, e que esse momento fosse filmado, então, por algum responsável da escola das crianças na execução do hino nacional. Então, hoje a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas se manifestou sobre essa situação toda, mas só que na realidade eles criaram a hashtag Minha Escola de Verdade, que convida alunos ao redor do país para colocar fotos e vídeos ao som, então, do hino nacional, para mostrar como são realmente esses estabelecimentos. E muitos vídeos já começam a aparecer na internet, professores
professores, diretores que colocam essas imagens de escolas que foram invadidas pela enxurrada, pelas chuvas, condições precárias de eletricidade. Foram muitas manifestações dos próprios estudantes, mas também dos professores, que falaram que às vezes ficam até tristes porque eles não conseguem dar suas aulas, não conseguem estar com seus alunos, tanto por uma questão de condição da escola. A gente até tem um vídeo, esse vídeo aí foi filmado por um professor no momento de chuva que acontece a escola, ele não pôde dar aula. Foi o professor Marcos que gravou a situação da Escola Estadual Margarida Maria Alves, na Zona Sul de São Paulo. Então, com a hashtag Minha Escola de Verdade, nesse momento a chuva invade, né? A água invade a escola e as aulas foram canceladas. Então. Petralhada agora vai deitar e rolar, né? Tudo que é casebre que for escola, agora eles vão mandar vídeos. Deviam mandar esses vídeos há 2 anos atrás para a sede do PT lá em São Paulo. Que dizia da pátria posso te dizer uma coisa? Até pode acontecer, mas não precisa ir para casebre nenhum, porque basta ir nas escolas da nossa cidade, do nosso estado, para encontrar escolas desse jeito. Não precisa ir longe. Nem precisa arranjar isso, porque isso tem a torta à direita. E não é de agora. E não é de agora, claro que não. Sabe quem é que administra essas escolas? Professores. Pois é. Mas professores sem recursos. Voltou a xingação dos professores de novo, dona Magda? Não tinha parado a xingação dos professores. Aliás, como o Gustavo já tinha dito, né, realmente ele não foi feliz nas suas colocações, segundo os professores que nos acompanham aqui no Atualidades Pampa. Salário dos professores. Senhor Vitorino, escute, o Dr. Ruschel. Nosso salário é de 1.260 por 20 horas. Os penduricalhos não são salários e não chegam nunca a R$4.000 mensais, diz a Marlete, professora de Charqueadas. Boa noite, bancada. 2.233 com 35 centavos é o salário inicial por 40 horas por semana. E é pouco para quem vai ensinar uma criança para o mundo. Daí você olha para o outro lado e um assessor de um deputado sem concurso, mas sim por indicação, está ganhando R$10.000, diz o Christian. A dona Uressa agora começou ganhando 7 mil e pouco. 7.700. Então, assim, é a inversão de valores. Boa noite, Carla. Muito triste ouvir o Gustavo, que o professor no Rio Grande do Sul ganha bem. Eu troco licença-prêmio por fundo de garantia. Sheila, professora municipal em Caxias do Sul. Por isso, somos um país de analfabetos funcionais. Esta categoria que forma todas as outras, você acha que R$2.000 é um salário bom? Diz a Sol, Esteio e assim por diante. Tá, e aí temos outros aqui, vamos lá. Gustavo, sou professor do município em final de carreira. O salário chega para se aposentar, R$14.000. O Alexandre Luna, de Pelotas, diz assim: eu não sou professor e tenho divergências ideológicas com o pessoal do CEPERS do Rio Grande do Sul, mas se professor ganhar bem, leva à venezualização do país, então a Coreia do Sul. Era para estar numa miséria, leva à venezualização do país. Então a Coreia do Sul era para estar numa miséria ainda pior, já que lá, professor em início de carreira ganha o equivalente a R$14.000. O dinheiro do salário de professores pode vir do mesmo lugar que vem incentivos como o do senhor Lírio Parisotto por gerar míseros 20 empregos. Então, eu acho que esse rapaz não ouviu o que eu disse, porque eu não disse nada disso. O que eu falei que o processo de venezualização é da máquina pública. Entenda toda a máquina pública. Eu não pensei os professores nessa história. Mas vamos deixar bem claro uma coisa. O Brasil é o país que, em termos proporcionais, mais investe em educação. Isso. Olha lá o orçamento, o quanto foi executado na educação. Então, está se gastando e tem dinheiro. Está faltando gestão, que é o que eu estou dizendo aqui há muito tempo. Agora, essa coisa do coitadismo, do eu ganho mal, eu isso, eu aquilo, aposentadoria especial, sabe, eu acho que os professores, eles têm que entender uma coisa, e essa é a minha opinião. Existe uma opinião pública que é favorável aos professores e eu faço parte dessa opinião pública que sou favorável aos professores. Mas vamos parar um pouquinho para pensar. O comando dos professores, o CEPERGS, é de esquerda há décadas e nunca arrumaram nada. Nada. Agora dá uma olhada no sindicato dos servidores do judiciário, por exemplo. Senta, negocia, olha o que dá, o que dá, não dá, o que dá, não dá, não dá.
Entendeu? Mas a força do Poder Judiciário é diferente. Mas, pelo amor de Deus, na Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, a gente sabe bem quais os corredores que percorrem. Diferente do professor que fica lá nas galerias. Eu falei funcionário. É verdade, porque... Eu falei funcionário. Não, eu tô falando... Eu não falei de juiz, desembargadores, até porque o salário deles é um salário constitucional. Ele está previsto no regulamento da magistratura brasileira. Então, assim, não é eles que decidem o salário de juiz nem de desembargadores. Estou falando dos funcionários, aqueles que atendem ali no balcão. Associação de servidores, inclusive, uma vez dar uma bronca aqui em mim, no Chicão, que a gente falou que o salário do judiciário, eles acharam que o problema era com eles, né? E a nossa discussão era outra. Mas, enfim... Mas é bom esclarecer para que não, de novo, não, o sindicato sejamos interpelados. Dos funcionários da Justiça, eles vão lá, brigam, negociam, bastidores. Tu não vê esse sindicato com bandeira vermelha de partido na rua. O CEPERGS há décadas se alinhou e aí não levou a nada. Enterrou mais ainda a coisa. Porque tem um componente de intransigência, tem um componente político, que tudo isso acaba afastando uma boa negociação. Ideologia, meu amigo. A ideologia. Eu acho que os próprios professores têm que tomar consciência de que é preciso mudar. Mas de que jeito se a ideologia tomou conta das escolas também? Deixa eu puxar um assunto aqui que a nossa telespectadora também opinou sobre inteligência artificial. A inteligência artificial está chegando, sim, mas o profissional humano, que já tem um trajeto, história profissional, que é exemplo, é inteligente, agregador, respeita os colegas, é experiente, não tem robô que substitua. Ele não disputa, ele colabora, agrega, é tolerante. Essa é a diferença. E mais, sempre se atualizando. Sim, a inteligência artificial é uma realidade, mas fica a dica. Se atualiza, seja educado, terá sempre espaço. Abraço pessoal, querido Alzira Deber. Nesse sentido até é curioso porque existe uma pesquisadora, ela fala como é que... Ela tem um livro e vários estudos sobre isso. E uma das dicas que ela dá são muito interessantes e uma delas diz assim, não fique perdendo tempo tentando fazer muitas coisas, porque logo mais tu vai ter um robô que vai fazer as coisas por ti. Não te preocupe muito em ter muitas informações, o robô vai fazer melhor. Te dedique mais em construir bons afetos. É exatamente isso que a nossa telespectadora traz. Obrigada pela contribuição. Me permita, se todo mundo pensar assim, não existe mais robô e computador. Não vai existir computador. Ninguém vai construir computador, ninguém vai dar manutenção, ninguém nada. É que o trabalho do futuro, ele muda de lugar. Isso. O datilógrafo de ontem é hoje o digitador de computador. Gustavo, eu tô louca pra te contar que eu acho que nós conta pra gente também. A gente... Na verdade, assim, nós estamos sempre aqui na bancada falando da judicialização do cotidiano, do quanto a justiça também demora para dar essa resposta ao povo. Os próprios magistrados têm pensado a respeito disso. E eles fizeram uma avaliação junto à Associação dos Magistrados Brasileiros, junto com o STJ. Um documento foi feito, depois de ouvir mais de 4.000 magistrados do Brasil inteiro, são 400 páginas, os assuntos são muito interessantes, eu tive a oportunidade de dar uma estudada nisso, mas o que me chamou a atenção, que eu gostaria de trazer e vou chamar ao Gustavo, porque eu acho que tu vai gostar disso, Gustavo. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, tramitava na nossa justiça brasileira cerca de 350 mil processos. Pois hoje, senhores, tramitam 80 milhões de ação. Quase um processo para cada 2 habitantes. E também as decisões de segunda instância estão sendo vistas por esses magistrados, a grande maioria entende que seria interessante a aplicação não apenas no crime, mas também no cível, em outras áreas. Então, me chamou muito a atenção esse dado. É vasto, tem muito assunto, mas eu deixo, então, só essas informações, porque chama muito a atenção, de 350 mil para 80 milhões. É que esse processo de judicialização, se em abril o STF vai votar de novo o negócio lá da prisão em segunda instância. Se o STF decidir que a prisão só pode acontecer depois do trânsito nos tribunais superiores, acabou a justiça no Brasil. Ninguém mais vai preso. Ninguém mais vai preso, porque grande parte desses processos... Quem não tem advogado, vai. Tá lá em cima no STF. O STF vai começar a julgar seletivamente, pensando. Então, acaba com a justiça. Gustavo, aqui no nosso estado, eu busquei essa informação, a Justiça Estadual Gaúcha tramitam atualmente 3 milhões de processos na primeira e segunda instância.
Bastante. É um volume significativo. É um volume significativo. Não dá pra botar uns robôs aí pra... Em algumas áreas. Estão precisando. Tu sabes que eu quero dar uma pequena luz no meio dessa escuridão toda, porque a informatização está trazendo uma velocidade aos processos. Eu quero dizer assim, ó, o Vitorino noticiou a semana retrasada que várias varas de família também já estão com processo eletrônico, e eu vejo assim, às vezes a dona Mari, para a gente ter um recurso julgado, ele demorava quase 2 anos para chegar, que são os agravos, assim. E hoje, tu estás fazendo o agravo do teu escritório, né? E ele, em menos de 15 dias, ele já é examinado, difícil, se não vai por uma decisão do relator, se vai a julgamento, tu leva em 60, 70 dias. Então, nós estamos acelerando. Então, esse é o trabalho. A Justiça do Trabalho já está informatizada, a Justiça Federal está informatizada, a Vara de Família... E também para de usar muito espaço, né? Porque aí Não, os estagiários estão trabalhando bastante. Sim. A velocidade, dona Magda, a senhora vai para o seu escritório, né? A senhora vai para o seu escritório e faz uma petição que vai diretamente para o juiz. Claro. Né? E para então quem, isso vai ajudar até para quem gosta desses documentários, né? Tem um documentário sensacional que fez muito sucesso, que fala a respeito da questão da polícia americana, o Ted Bundy, que foi um dos maiores serial killers americanos numa época em que o sistema não era todo integrado, então eles demoraram para encontrar, na realidade foram mais de 20 anos na procura desse criminoso, porque no momento que ele mudava de estado, a polícia não tinha como buscar a ficha, não tinha como saber os crimes que eram, a relação, o modus operandi, isso não faz, isso foi em 84, 83, que começa essa série de investigação, e os próprios hotéis, as redes hoteleiras, elas estão investindo cada vez mais nesses softwares, porque eles criam aplicativos e tu lê um QR Code na entrada do hotel, ele automaticamente faz a chave sai, você retira a chave, já está o andar, tudo certinho, vai lá e funciona. Não tem mais recepcionista. E você consegue eliminar até 100 euros de atendimento. Você economiza 100 euros para quem vai viajar. E vai pro teu Ao contrário bolso, do né? Chico Tovani, que pode gastar. Eu economizo muito. Gastar, só quis dar uma dica inteligente. Por que foi mexer que ele estava quieto, dona? Não, ele estava quieto, chinelona agora. Não, posso dar uma dica legal? Chicão, eu vou te pedir uma gentileza. Diminui o teu mau humor, tá? Porque, na verdade... Não, mas eu estou falando contigo porque tu trabalha comigo. Não, eu estou falando tá? com o telespectador. Eu quero te dizer o seguinte, tu deste a tua dica, não foi nada disso que tu viu. Tu vê o que tu quer. Tu deste a tua dica e eu sustentei que, além das coisas que tu disseste, existem outras. Agora, entrou no teu ouvido errado. E como eu estou acostumada com a tua grosseria, eu fiquei quieta e discuti contigo. Mas gostaria que tu visse o vídeo, tu deste a tua dica e eu disse, não existe só isso, existe isso, aquilo e aquele outro. Não existe só hotel de 1.600, existe 800... É ou não é verdade? Disse a mesma coisa depois. Não, tu não disse. Olha o vídeo e deixa a Ana continuar o comentário dela. Tudo bem, dê a dica para 1.600, isso aí. Isso aí, tá bom? Tem gente, foi né? isso que aconteceu no programa. A mesma isso. coisa. Então, no caso, as pessoas eu acabam... não disse que tu estava mentindo, eu não disse que a tua opinião não valia, não disse nada disso. É que tu ouve o que tu quer, porque tu sai daqui e fala no ar, aí depois tu esquece. E até sobre essa questão de utilização de aplicativos, os próprios check-ins nos aeroportos, as pessoas que trabalhavam fazendo esse serviço de cadastro de passagens, elas acabam também se utilizando, as companhias aéreas, para evitar até atraso e erro, que é comum acontecer, os humanos trabalhando num check-in, num embarque rápido, um número errado, alguma coisa já acaba criando um problemão até para a questão de organizar os passageiros. Então as pessoas fazem hoje pelo celular, né? O pessoal é acostumado que viaja bastante, vai no celular, faz o check-in, acaba reduzindo o seu tempo, que hoje o tempo é essencial dentro dessa logística, então é mais barato para o cliente, para a empresa e também acaba facilitando todos os processos. Aliás, queria mandar um abraço para todo mundo que está participando através do @atualidades.pampa lá no Instagram, lembrando que nós temos todos os dias novidades, você vai lá, nos segue. Um abraço para Mariluza Machado e para o Valdomir Coelho, que estão sempre na nossa audiência. O pessoal hoje está dizendo que a bancada está muito elegante, viu, Magda Beta? Olha, eu quero mandar um abraço também. Eu preciso mandar um abraço. Eu vou deixar, porque eu sou muito também, mas eu não me lembro. Muito obrigada, muito obrigada. Por isso que eu vou esperar, mas hoje eu tô na fila, tá? Eu falando em fila, eu estava atrás de mim na fila do supermercado, estava a dona Lucy e o seu esposo Djalma. E ele me olhou e disse assim, tu é aquela que nunca lê meu WhatsApp. Tem os amigos aqui que estão bravos comigo, que eu não vou. Essa sou eu. Essa sou eu.
Diante disso, eu disse, não vou ler o WhatsApp, porque não vou conseguir, com certeza, encontrar. Mas aí vai um beijo carinhoso para Lucípio de Djalma. Pois não. Eu não estava na fila. Eu não concluí. Eu estava falando do John Steinbeck, Nobel de Literatura. Eu não concluí o meu pensamento naquele instante, mas eu gostaria de concluir apenas com uma frase para que o telespectador que está nos assistindo agora entenda o que é a idiosincrasia da própria vida. De todos os animais da criação, o homem é o único que bebe sem ter sede, come sem ter fome e fala sem nada dizer. Muito bem, doutor Dona Rochão. Magda, obrigado, dona Magda. Eu quero fazer uma homenagem ao Esporte Clube Internacional, que perdeu hoje um ídolo na sua história. E ele está muito ligado à minha, porque eu acompanhei toda a sua carreira. Foi um jogador que jogou no Internacional na década de 70, o Sadi Schwartz. Depois depois veio a ser radialista, que trabalhou na nossa rede Pampa, aqui na TV, na Rádio Pampa, aqui conosco. Ele jogou no Internacional de 61 a 70, dona Magda. Depois fez 2 anos lá no Corinthians, e aí teve um acidente automobilístico lá e teve que encerrar a carreira prematuramente, até poder ter jogado. Mas eu lembro uma época muito importante que o Everaldo jogava no Grêmio e ele jogava no Internacional e eram da mesma posição e ambos conseguiram ser convocados para a seleção brasileira. Foi quase que um feito na oportunidade, porque além dos gaúchos serem muito poucos convocados naquela oportunidade, nós conseguimos um feito de os 2 laterais esquerdos naquele momento serem ele. Ele depois também teve na política, foi vereador por quase 10 anos pelo MDB aqui. Então o Internacional perde seu capitão da década de 60 ali, que foi um exemplo muito elegante, um lateral extraordinário, uma elegância para jogar a bola. Então, meu abraço aos seus familiares. Vamos continuar falando de futebol? Claro, vamos falar sobre futebol, porque é uma informação importante que acabou de sair do forno, a lista de Renato Portaluppi para Libertadores da América. Então acabou o mistério, a lista já está divulgada com os 30 nomes, e lembrando que você vai no www.radiogrenal.com.br e também no www.osul.com.br, que as matérias são sempre quentinhas, e já está nos 2 lugares as matérias com os 30 nomes. A gente não vai poder falar, mas... surpresa, minha? Não, nada de surpresa, só o Vico, Se tu quer surpresa, tem que comer com Kinder Ovo. Vico está inscrito, ele que é vamos dizer assim, uma aposta do Renato Portaluppi, vem ganhando espaço, fica sempre no banco de reserva aguardando seu momento, mas estranha, viu, Vico? Mas nenhum nome forte ficou de fora. Não, acredito que não. Até porque, Vitorino, o plantel do Grêmio está mais reduzido e são 30 a 35 nomes, tu tem depois deixa uma brecha para fazer, e o Grêmio praticamente, todos os seus profissionais mesmo, não chega a 30, né? Tanto é que completa a lista com jogadores já da base que estão começando a ter uma inserção no time, assim. Seria difícil que ficasse alguém fora. Mandar um abraço para o Márcio Claus, lá de Montenegro, que assiste o nosso programa. Hoje é a nossa repórter da TV Pampa, Gabriela Milanese, fazendo uma matéria lá. Sim. Ele mandou um abraço à equipe do Atualidades Pampa, então eu quero mandar um abraço a ele, agradecer a audiência. Fica sempre ligado conosco, tá, Márcio? Obrigado pelo seu prestígio. Muito bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Algumas pessoas ainda continuam se manifestando sobre o assunto da Andressa. E é o André Lacerda que diz, entre outras coisas, não conhece a realidade dessa moça, não é religioso, mesmo assim jamais me sentiria no direito de julgar a espiritualidade de quem quer que seja. Aí ele faz algumas críticas sobre o programa, sobre este assunto, diz que realmente não entendi, enfim, não preciso consultar o oráculo para pensar que vocês tiveram algumas incoerências aí no assunto de vocês. O Jair Carenato diz que descobriu isso aí, agora é para nos sacanear. Descobriu mais uma do nosso estado vizinho de Santa Catarina. Diz que lá as motos de até 200 cilindradas, doutor Ruschel, não pagam IPVA. Isso mesmo. Do de 2 mil? Não pagam. E o comércio de motos vai muito bem, obrigado. Abraços, queridos. Amo vocês. Tchau. A minha ação é 1.250, vou ficar em pedaço. Cada dia eu vou com um pedaço. Trouxe 150 cilindradas da moto. Falando em Santa Catarina, Magda, deixa eu aproveitar o gancho, então. Santa Catarina, que a gente tanto canta aqui e decanta pelo seu crescimento econômico e participação no país.
essa semana teve divulgado seus números. O governador de Santa Catarina já anunciou que vai enviar uma reengenharia do funcionalismo público do Estado à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, porque ele disse que do jeito que está, em abril ele já não consegue pagar mais salário em dia. Falando em salários, hoje o governador do Estado já anunciou o primeiro pagamento do salário do funcionalismo público. Eu quero falar sobre futebol, ou melhor, sobre um jogador de futebol e a sua atitude que foi compartilhada pelas pessoas, viralizou hoje. O Maicon, né, jogador do Grêmio, ele estava num posto de gasolina, numa lojinha dessas, e uma senhora muito humilde pediu para ele comprar leite. E aí ele foi lá e comprou alguns leites para essa senhora e tinha um outro frequentador, enfim, que conhecia o Maicon, que era um torcedor colorado. Um torcedor, colorado, exatamente. E o torcedor que foi lá e cumprimentou a princípio ele, depois ele ficou olhando a atitude dele de comprar o leite para a senhora, viu que realmente ela era muito necessitada e tudo mais. Ele disse assim, não vou poder guardar esse momento para as pessoas que estão no posto de gasolina, preciso compartilhar isso para que mais gente faça também. E aí ele resolveu primeiro compartilhar em alguns grupos de WhatsApp, compartilhou num que era de futebol, mais ou menos. Uma pessoa que estava no grupo mostrou para o Maicon que ele tinha tirado a foto e tal, e o Maicon, então, ele resolveu comentar a foto que foi compartilhada na rede social desse torcedor do Inter. E então a foto foi compartilhada muitas vezes, viralizou nas redes sociais. Temos até a foto ali, né? Exatamente, a foto está ali no momento. Porque são pequenas atitudes, não é dar o dinheiro na mão dela e comprar o leite para ela. Grêmio Internacional são adversários, rivais, não são inimigos. Exatamente. O torcedor tem que entender isso. As grandes atitudes, os grandes gestos não têm camisa. Não importa. Sabe o que esse rapaz fez é elogiável. É elogiável. E parece, e esse mesmo torcedor disse numa entrevista que antes essa senhora estava pedindo para uma outra pessoa uma mamadeira. E que a outra pessoa também foi até lá e comprou a mamadeira. Então tem mais gente envolvida, como era o Maicon do Grêmio. Sim, aí acabou a notícia. Aí acaba que vira notícia, acaba que é muito compartilhado. Mas parabéns para essas pessoas que têm esse tipo de atitude. Tu sabes, Carla, o mais importante é que, por exemplo, até o Maicon disse que não queria revelar. E eu não vou tornar público, porque eu tenho um caso que tinha um funcionário do Grêmio com dificuldades financeiras. E alguém de dentro do Grêmio lá tirou um cheque de 10 mil reais e deu, eu sei os nomes. Um jogador. Deu 10 mil reais para essa pessoa. Então, eles ajudam muito e especialmente nesse anonimato, que é o que mais potencializa ele aí. Que essa é a verdadeira foi porque esse rapaz teve a iniciativa, porque ele não pediu que todo mundo fosse lá. Que não, nem saberiam, né? Nem saberia, exatamente. Não é esse rapaz, ninguém saberia. Esse dia eu estava comendo cheeseburger lá perto de casa, chegou um rapaz também lá e falou para mim, puxa vida, eu preciso tanto, preciso de uma alegria, felicidade na vida. Eu peguei uma lata de cerveja e dei para ele. Você sabia, viu, rapaz? Mas olha, tomou o primeiro gole. Eu torno a insistir com vocês, que é uma coisa que eu faço, que você tenha dentro do seu carro bolacha, pão, mantimento, para essas pessoas que botam o cartaz dizendo assim, eu quero comer. Dá comida. Exato, dá comida. Quero comer, eu tô com fome. Às vezes eles não aceitam. Mas aí tudo bem, o problema é deles. Na festa de casamento do Dr. Ruxa. Como assim? O padre, na hora do sermão, o padre, na hora do sermão, disse: nesse momento da bênção, peço aos senhores, por favor, que fiquem abraçados e colados na pessoa que lhes traz alegria e felicidade. Quase mataram o garçom. Por falar em garçom, hoje saiu uma decisão na Justiça de indenização para um casal de noivos que contratou uma empresa para fazer a sua festa. E deixou os caras com fome, e faltou comida. Eles entraram na Justiça, só que eles pediram muito mais dinheiro, né? Por danos morais, uma série de coisas. Sim, o juiz dimensionou, né? Quer dizer, um micão, né? Dar todo mundo e faltar comida. Exatamente. E então o juiz, eles acabaram ganhando 12 mil reais, 10 mil reais. Mas você viu o mais divertido da defesa? É que a defesa disse
disse o seguinte, os convidados comeram demais. Não é? Olha que isso, gente. A culpa é dos convidados. A culpa é dos convidados. Só pessoas menos comilonas. Come demais. Só Magali. Mas eu falo isso porque as pessoas, nós estamos com muitos problemas e com um bem pontual, que saiu em todos os veículos, de pessoas que pagaram eventos, não receberam o evento, né? O evento não se concretizou. Isso se deu com aniversários de 15 anos, de casamentos. Assim, ó, não deixe para lá. Entre na justiça. E um conselho, né? Nunca dê um valor alto de adiantamento. Nunca dê. Dê um sinal para garantir a data, mas nunca dê. Seguindo na área jurídica, então, atualizando, dona Magda, aquele caso que aterrorizou o país, daquele lutador que desfigurou o rosto, daquela moça que também, por sinal, é mãe de um lutador e esposa de um lutador. Tomou outro rumo, né? Tomou outro rumo. Ele era lutador. Ele era lutador. Ali o viés... Começa a vinha... O viés de investigação, exatamente é isso que eu queria trazer. Exatamente, o viés de investigação, porque ele obsessivamente nos diálogos falou com ela, e falou com ela quase 8 meses, sempre queria saber do filho e como é que era o filho e como era, ele insistia muito. Então o delegado está indo nessa parte. Também saiu o laudo psiquiátrico e ele não foi considerado maluco, não. Ele vai responder pelos seus atos. E a terceira atualização sobre o inquérito é que ele estava em prisão temporária e agora foi transformado em preventiva, que não tem data. Então parece que esse moço vai aguardar... E está na hora de tirar ele da clínica, né? Porque ele não é louco, né? Mas ele tá na clínica. Tá na clínica? Mas que não, um hospital psiquiátrico, né? Hospital psiquiátrico é uma clínica. Mas igual. Até sobre isso, até dentro desse laudo, se coloca que ele também não estava usando substâncias que pudessem não estava usando causar nada. Alguma alucinação, algum ataque violento. Porque dentro desse exame também se tornou público que não tem nenhuma medicação, nenhuma droga, porque às vezes as pessoas estão sobre esse efeito, né? De alguma coisa por que isso pode... Por isso que o delegado firmou convicção de que é vingança, ele não consegue ainda identificar, mas que seria vingança porque não há o componente químico, né? Não há reação da mulher, não há absolutamente nada para um ato deslocado. E certamente a polícia já linkou ele com o filho. Alguma coisa já linkou ele com o filho dela e foi por aí. Histórico de pesquisa, alguma coisa, tudo isso é levantado. Agora, esse canalha, vocês são canalha, né? Claro que é. Postuloso, como eu digo. Olha... o camarada cometesse... E o mais incrível de tudo, Vitor, não, é que ele é estudante de Direito. Bom, deveria ter uma pena maior, porque você está estudando direito, você está tendo conhecimento. Você não acha disso? Uma pena maior. O nível de compreensão que ela é diferenciada. Autoridade pública, por exemplo. Aquele diretor da EPTC que não quis soprar o troço, porque tinha tomado umas lá. Ele não pode ter a mesma pena que um cidadão comum. Claro que não. Ele é autoridade. Mas não tem agravante? Nesse caso? Agravante. Sim, agravante. Ele perdeu o cargo, né? Ele perdeu o cargo. Não é agravante, pois é. Ele perdeu o cargo, só lembrando que a punição, ele foi passado 15 dias, ele foi afastado. Foi descoberto interessante para as meninas, porque as meninas estão sempre preocupadas com as linhas, coisas e tal. E isso tem muito a ver com os países. Hoje eu vou arrumar uma bronca com a França. Você já viu que os franceses tomam bons vinhos, bons espumantes? Pouco banho. Comem muito pão, comem bastante queijo, pão, coisa e tal. E são magrinhos. Ou seja, a conclusão que eu chego, o Mário concorda comigo. O que engorda é o banho. É verdade, eu também acho que engorda é banho. Eu tomo 4 por dia, às vezes. 4 por dia. Eu vou parar de tomar banho. Será que eu vou emagrecer? Vou comer queijo, vou comer pão, comer chocolate, tomar vinho. Tem um detalhe que faz muita diferença. A França tem uma cultura... A França tem uma cultura de cozinhar em casa. Inclusive, as francesas fazem a sua comida em casa, trabalham. Os franceses ajudam os homens na casa. Eles usam muito... A culinária francesa tem muitos ingredientes saudáveis. Então, as crianças acabam tendo um paladar. E na fase de crescimento, que é essencial para as células humanas, eles têm muito pouco acesso a industrializados. Existe até a cultura da França que é contra industrializados. É uma barreira porque justamente eles querem ganhar em cima dessa incrível gastronomia que eles têm. Então, tem um segredinho ali também. Tá, e por que é tão pouquinho, hein, Roberto? Por isso, para não... É o que necessita. É que eu não sou PF mais do que é para dar aquele charme, entendeu? Não é para dar um charme. Arroz, feijão. Não. Francês. Vitorino é bastantão. Queijo.
tantão, né? Agora, Vitorino, tem outra coisa, né? Eles fumam em cima de ti no restaurante. Fumam. Eles fumam. E tem outra coisa, não pode entrar com criança. Com cachorro pode, com criança não pode. É verdade. Só se for criança francesa. Eu tô falando sério. Diz o Chicão, eu tô fora dessa operação. Se é estrangeiro, pior ainda. Agora, é uma culinária maravilhosa. Porque é como criar seus filhos para ser franceses, né? Porque eles têm uma educação muito rígida, até no número de brinquedos, no número de utensílios, de roupas. Então eles são muito regrados. É uma coisa mais... São tradições que ficaram, né? E não se foram durante... E eu acho que não fazem mal para ninguém. Não, pelo contrário. A educação é uma coisa eles têm uma vantagem no sentido assim, ó, a cultura francesa no educar os filhos é bem diferente da cultura americana. Eles ali, chega uma hora, colocam os filhos para dormir e o casal vive. Então, eles entendem que a criança tem que se ajustar à vida do casal e não o casal se ajustar à vida da criança. É o oposto da educação da cultura americana. É muito interessante, tem um livro, Crianças Francesas Não Fazem Manha, e é bem interessante. Eles também são contra o uso de muitos aplicativos, de celular. Eles acham que... E a criança francesa é realmente mais calma, mais educada. Eu sugiro que leiam esse livro. Eu usei essa educação com a minha filha e funcionou, posso garantir. Mas a Violetinha foi... Mas olha, a Violetinha é uma vítima da nossa mulher. É uma vítima da nossa mulher. Ela faz que horrores com a Violetinha. Pode ir lá em casa, Violetinha, que eu te levo. A Violetinha, ela desliga a televisão às 9 horas, tira o celular da Violetinha, mas você não pode fazer nada. E tá dando uma educação francesa, ou seja, a menina tá educada agora, quando ficar adulto, fica mal educado. Primeiro aniversariante de hoje, Lúcio Costa, o arquiteto Lúcio Costa, um dos construtores de Brasília, um dos desenhadores, né? Um dos homens mais importantes da arquitetura brasileira, estaria de aniversário no dia de hoje. Aliás, o Lúcio Costa, embora considerado um dos maiores arquitetos do mundo, não tem a mesma repercussão do trabalho do Niemeyer. Eu acho interessante isso aí, né? E ele era tão bom quanto o Niemeyer, pelo menos aqueles que entendem de arquitetura, né? Não é o meu caso. Entendo de muito pouca coisa. Joan Bennett. Aliás, uma linda atriz de cabelos negros, Joan Bennett. Muitos Mas a mulher do século passado já. Eu não posso achar uma mulher bonita? Deixa ele com mas vamos manter a postura. Que barbaridade. Desculpe, dona Magda. Por favor. Djalma Santos, o grande jogador, bicampeão do mundo, 58 e 62, o grande zagueiro. Ele era zagueiro, né? Lateral direito. Lateral direito, tá bom. Pergunto pra quem sabe, né? Djalma Santos, então, de aniversário no dia de hoje. E ela, uma das mulheres mais bonitas da história do cinema. O rosto mais bonito. Elizabeth Taylor. Que? Elizabeth Taylor. Ali o jogo é bravo. Olhos violetos. Agora, ela fez um filme chamado Cleópatra. Um dos filmes mais chatos que eu assisti na minha vida. Que mais chatice. Até a cobra ela Quem que é chato? Cleópatra. O filme é muito chato. Por que tu acha? Richard Burton, no auge das suas bebedeiras. Tem uma cena do filme que eu assisti umas 10 vezes. Eu vi que ele ele estava alcoolizado quando gravou a cena. Não inventa isso, Mário Barcelos, que as pessoas dizem isso sem ter responsabilidade. Você viu a cobra do filme? Até a cobra pode dizer que as pessoas estão trabalhando alcoolizadas, é feio. Não, mas a cena do tapete é melhor. Elizabeth Taylor. Gera processo. Linda, com aqueles olhos violeta, azul violeta. Ela era maravilhosa. E era baixinha, viu? Você não gosta de baixinha, mas ela era bem baixinha, 1,50 m. Eu gosto, as baixinhas são ótimas. Cria uma expectativa interessante, porque a relação custo-benefício, tamanho... Bom, é a seguinte... não, dona Magda. Deixem o Marne concluir. Mas então não fica dá pra sair mais cedo. Marne, que tu dá pitaquinhos, tu dá lance pra eles, eles entram. Então tá bom. Marilu Bueno, de aniversário no dia de hoje, atriz brasileira. E o Carlos Alberto Parreira, né? O grande técnico, campeão de 1994 da seleção brasileira, completando hoje 76 anos de idade. 76 de 43, 76 anos de idade. Continua um mestre do futebol, se aposentou, é comentarista, faz programas de rádio, Sport TV, essas coisas todas. Claro que todo mundo consulta o mestre, o professor Carlos Alberto Parreira. E o interessante é que ele nunca jogou futebol, né? Ele é um técnico porque estudou o futebol. Ele era preparador físico. Ele era da comissão técnica de 1970. Foi campeão, foi tricampeão. Junto com o Mário Lobo Zagallo, que substitui o João Saldanha, o grande jornalista gaúcho João Saldanha,
que foi demitido da seleção brasileira. O nome de João Saldanha, gaúcho do Alegrete, era João Sem Medo. João Sem Medo, porque ele falava mesmo as coisas. E o Médici teria determinado que ele escalasse o Dadá. Ele tem conta a lenda, né? O Dadá, e ele disse, não, no meu time mando eu. Sou mando em Brasília, mas aqui quem manda sou eu. Tiraram ele. Aí assume o Zagallo e é campeão com a seleção preparada pelo João Saldanha. A melhor seleção que nós tivemos, a seleção de 1970. Beto Barbosa, completando 55 hoje. Da lambada. Da lambada mesmo? Da docica, né? Ele teve docica, seu Mário. Ele teve um câncer violento, se recuperou, voltou a trabalhar, o Beto Barbosa. Hugo de Leon, eu gostaria que o senhor desse um pitaco. De todos nós, querido. Que o senhor desse um pitaco. Quero dizer, o de Leon foi campeão do Mundialito em 1980 pelo Uruguai. E ao terminar a competição, ele tirou a Celeste Uruguai e estava por baixo com a camiseta do Grêmio. Então ele já nasceu ídolo. Quando chegou aqui, Mário. Ele mora aqui, né? Ele foi recepcionado por nós aqui. E aí ele iniciou o primeiro título nacional do Grêmio, foi em 81, já com ele, e aquela sequência de títulos. Ele mora aqui, mora no Uruguai. Ele continuou com aquela barba, não? Continua. Ele foi vice-presidente, foi candidato a vice-presidente no Uruguai. Ele é muito esclarecido, é um homem de formação muito rígida, né? Ele tem posições muito fortes. Ele esteve no programa do Paulo Sérgio Pinto ainda agora no mês de janeiro, mas é uma bela lembrança. Te agradeço essa lembrança do nosso. Você sabe que hoje nós somos, é o signo de peixes, nós estamos sob o signo de peixes, e o pisciano, ele adora conhecimento. É impressionante como os nativos de peixes adoram conhecimento e sabem de muitas coisas. Parabéns aos piscianos. Vamos atualizar a Venezuela? Vamos, precisamos. O líder oposicionista, o que se diz presidente da Venezuela, Juan Guaidó, virá o Brasil, visitará o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, está agendado uma visita então de Juan Guaidó para o presidente Jair Bolsonaro. E o chanceler da Venezuela propôs na ONU, Marne Barcelo, uma reunião entre Trump e Maduro. Bom, agora sim. Assim, já que o presidente... Vem ao Brasil. Não, o Trump conversou lá com o Minimon, como diz o Gustavo Vitorino, que também é um ditador, a gente não pode negar que ele é um ditador. Por que não conversar com o Maduro? Essa é a pergunta. Só que o Guaidó, hoje o Maduro já disse, a hora que descer no aeroporto, vai ser preso. O Guaidó está achando que não entra mais. Todo mundo, até amanhã. Não entra mais. Horas, para não ter que voltar para lá, porque a coisa não, vai ele ficar quer arranjar com o Brasil de voltar através da fronteira do Brasil, mas realmente o Maduro disse que quando ele pisar lá, ele vai para se entender com a justiça. E a que ponto chegamos que Trump virou conciliador político? Então, assim, estamos num momento muito positivo, né? Porque já teve reuniões, a primeira, né, com Kim Jong-un, todo mundo ficou na expectativa, o que ia acontecer, quem ia oferecer primeiro a mão, e eles tiveram, então, a segunda reunião no Vietnã, tiveram uma reunião fora dos holofotes da imprensa, depois deram uma coletiva e foram muito elogiados pelas suas posturas, estavam rindo, né? Boas relações. Agora, Ana, falando em Trump, né, Vitorino, essa quarta-feira, o ex-advogado dele foi ao parlamento americano. O cara falou. Que ele falou foi gratuito. Olha, canalha foi o mínimo. Foi o mínimo. E o mais chocante para os negócios, né, numa visão assim mais ampla e política, inclusive, foi que ele coloca claramente que ele tinha interesses com a presidência dos Estados Unidos para ser candidato apenas porque o objetivo do Trump era resolver os seus problemas financeiros nos seus negócios que... Quando ele era candidato, ele não estava bem nas suas finanças, não. E ele ficou surpreso com o resultado das urnas. Então, isso também deflagra uma posição que para os americanos é muito forte, dessa questão da ética, porque muitos americanos realmente apostam no Trump, apostam naquela bandeira que ele levanta e que aí agora a gente vai ver... o que o cara falou, se metade do que ele falou for verdade... Fortíssimo, né? Mas ele pode ter mentido nisso? O cara era o... Pô, mas foi o cara depois do Congresso. É isso que eu tô perguntando, ele pode ter mentido. E advogado, então ele tem Para uma comissão do Senado, de investigação do Senado... Ele se retrata, né? Se ele mente ali, ele pode perder o direito de advogado. Ele não pode mentir.
E ele se retrata dizendo, eu me envergonho de ter vindo aqui, nesse mesmo parlamento, defender o presidente, ao qual, na verdade, ele é uma grande farsa. Ele usou termos fortíssimos. Ele usou expressões fortíssimas. Mentiroso, vigarista. Nós vamos ver ali agora tem uma coisa que a gente tem que pensar com muito cuidado. Como é que a gente ia imaginar, antes do Trump, por exemplo, um presidente americano sentado com o Minimum? Não dá para imaginar. Quando é que a gente ia imaginar um presidente americano levantando o telefone e falando direto com o Putin por telefone? Também não. Quando é que a gente ia imaginar um presidente americano que no primeiro dia de governo diz o seguinte, olha, produto chinês não vai pagar mais 2%, vai pagar 10% de imposto. Bom, o mundo vai acabar, guerra comercial, China e Estados Unidos. O Trump disse, não, vai pagar 10% de imposto. Ele tem cabeça e tem mais, e ele diz o seguinte, e daqui um ano vai ser 25%. O presidente da China está convidando o Trump para uma reunião de cúpula porque ele não quer mexer na alíquota, ele quer deixar em 10%. Não quer que vá para 25%. E as ações da China subiram muito segunda-feira. Quer dizer, a gente fala que esses caras, os artistas, os políticos, a imprensa americana, eles detonam o Trump. Mas olha os resultados do cara. Os Estados Unidos, os Estados Unidos crescendo 3,8%. Sabe que a economia americana cresceu 3,8%? Isso é que é lixo. Então, assim, ó, aquele americano caipira que masca capim, esse cara adora o Trump. É isso que todo país quer. Todo país as pessoas querem. É o pescoço vermelho. O americano vota com o bolso. E sabe o que vai acabar acontecendo aqui? A mesma coisa. Os artistas, os globais, tudo odeia o Bolsonaro, o não sei o quê, a imprensa dando pau e detonando o cara. Será que eles estão vendo o que está acontecendo com a economia brasileira? Será que eles estão vendo que nós estamos com quase 100 mil pontos no índice Bovespa? E, Gustavo, não é só isso. A gente só tem 2 meses, na verdade, de governo. Dos quais ele ficou 15 dias no hospital. 15 dias no hospital, né? Então, assim, ó, tem muita coisa acontecendo legal e é importante a gente também olhar esse lado positivo. Porque a gente tem que criar um ambiente de negócio favorável para a economia girar, né? Falando em 15 dias no hospital, ele foi avaliado pelos médicos, né? E diz que ele efetivamente está se recuperando bem, tá super tranquilo. osul.com.br é o nosso informativo, nosso jornal eletrônico, através do qual você se mantém informado durante todos os minutos do seu dia. Entre os assuntos de hoje que estão no nosso Sul, os juros do cheque especial e do rotativo, que iniciaram o ano em alta, e até aí não é nenhuma novidade, mas o que interessa para muita gente, a inflação do aluguel em fevereiro subiu 0,88%. Então, estes e outros assuntos você pode ter a qualquer momento sem custo algum. Basta baixar o aplicativo do osul.com.br e você fica bem informado. Depois que quando não está conosco no programa, né? E na hora do nosso programa, nós temos a boa informação para passar para vocês. Inclusive, que nesta quinta-feira já começa a funcionar o parquímetro, a nova área azul no Bonfim. Então, preste atenção quando for estacionar seu carro, leve moedinhas, porque está começando tudo novo, leve cartãozinho, pode. Posso dar um elogio, porque eu gosto da elogio, dona Marta. Então vamos. Se eu não posso elogiar, eu fico quieto. Eu estive com a minha moto ficou uns 15 dias fora de... Caí num buraco lá. O que aconteceu com a senhora? Caí num buraco lá, me fechou a roda, ficou 15 dias fora. Fiquei andando de carro, que não é comum e que me irrita muito andar de carro. E aí precisei ir ao centro 2, 3 vezes. Como funciona o sistema do parquímetro? Porque eu sou do tempo que não se podia ir ao centro de carro porque simplesmente não havia vagas. O sistema funciona, tu pega com o teu cartão, registra, faz o débito ali, o tempo que precisares, roda bastante, não tive dificuldade de vagas. Eu fui 3 vezes ao centro, que para mim era uma hecatombe, né? E fui muito feliz. Gostaria que agora lá no Bonfim, que vai ter também, que é outro lugar proibitivo, que se tenha acesso agora ao estacionamento. Uma das cenas bonitas que eu assisti foi a Michele Bolsonaro, ela foi nesse final de semana à igreja que ela frequenta lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, e junto com o pastor ela se ajoelha em público, né? E agradece a Deus a recuperação do marido. Que bacana. Chora, né? Achei uma cena realmente linda e fantástica. Uma moça humilde, tá, né? uma moça simples,
que é a primeira dama do país, ajoelhada, chorando. Deixa eu voltar aos parquímetros, assim, ó, tem como você pode utilizar, tá, o equipamento, pressione o botão azul e tal, barará, mas o mais importante, no site www.digipare.com.br, você pode utilizar equipamentos, você pode ter um aplicativo móvel ou na própria sede para você saber como é que usa cartão, como é que usa moeda, porque tem que pensar um pouco antes de pagar. Chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.